Bem-vindo ao nosso canal. Hoje quero tratar sobre um assunto muito interessante e algo que era muito comum dentro do período do Novo Testamento. É interessante nós falarmos sobre isso porque algumas décadas atrás, dentro do movimento religioso evangélico de linha pentecostal, a gente, e até neopentecostal, era muito comum nós assistirmos exorcismos, assistir pessoas sendo libertas de demônios, de espíritos maus e assim por diante. Hoje já não se tem tanta notícia. Aparentemente, as pessoas não são mais possuídas por espíritos, mas a realidade é que, dentro do contexto da Escritura, existe a prática do exorcismo. E, segundo Marcos, no capítulo 16, nós recebemos, uma orientação, recebemos a orientação de expulsarmos demônios das pessoas. Enquanto estamos fazendo a obra, devemos, dentro desse contexto de trabalho evangelístico, de pregação, de ensinamento, devemos exorcizar, devemos expulsar o demônio da vida das pessoas. Então, quero tratar um pouco a respeito desse tema. É interessante nós pensarmos e analisarmos a questão de que não existia, ou Jesus não era, melhor dizendo, o único que expulsava demônio no período do Novo Testamento, ou no período em que é demonstrado dentro do contexto do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos e também no livro de Atos. Então, dentro do contexto do Novo Testamento, nós vamos encontrar algumas passagens que tratam especificamente sobre esse assunto. Tá? A palavra exorcismo ou exorcista, ela vem do grego exorquistes, tá? Ela vem do grego e significa você obrigar ou prender, o espírito, sobre encantamento, sobre juramento, é conjurar, é você libertar um e prender outro, no caso, o espírito ou o demônio. Tá? É interessante nós pensarmos que no Antigo Testamento não se tinha a ideia de possessão. Tá? Não existia a ideia de possessão. Essa prática do exorcismo não era comum, ou nem temos registro dentro do período do Antigo Testamento. Ela é exclusiva para o período do Novo Testamento. Né? E como que isso veio a acontecer? É interessante pensarmos que, a partir do segundo século antes de Cristo, o período do Segundo Templo, nós temos a composição dos livros pseudepígrafos, os livros de Enoque e alguns outros, e principalmente Enoque, ele vai tratar dessa questão dos vigilantes, que são os anjos que caíram do céu, os anjos que vieram à terra. E aqui, tiveram relacionamento com as mulheres e
por conta desse contexto e desse desenvolvimento, então se criou a ideia no imaginário da igreja primitiva, ou de forma geral, principalmente dentro do judaísmo, antes mesmo da igreja, porque a igreja ela foi inserida dentro de um contexto e dentro de uma cultura já existente. Tá? Ela sai disso, ela é criada dentro desse contexto e ela parte desse contexto. Então, no período do Novo Testamento, era muito forte o entendimento sobre as pessoas serem possuídas pelos demônios. Okay? E nós temos o caso do endemoniado gadareno, onde que existia no corpo uma legião de demônios, que é passada para os porcos que se precipitam ao mar. Tá? Então, a prática do exorcismo dentro do Novo Testamento, ela era muito comum, era uma prática muito comum. E não só Jesus, né? Nós vamos observar que muitas outras pessoas expulsavam demônios também. Tá? Nós podemos ver que Jesus, quando ele é acusado de expulsar demônio pelo poder de Beelzebu, ele rebate e ele diz: por quem expulsam então os vossos filhos? Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, pelo poder de quem que os vossos filhos expulsam demônios? Tá? Então a gente vê que era uma prática também dos acusadores de Jesus. Tá? Também existiam os judeus ambulantes ou os pregadores itinerantes que de cidade em cidade estavam viajando, caminhando, pregando, e dentro do contexto de pregação, de anúncio de uma boa notícia ou trazer edificação, porque é dentro desse contexto que nós entendemos a questão da pregação, né, desses judeus ambulantes ou exorcistas ambulantes ou pregadores ambulantes, itinerantes, né? Nós encontramos em Atos, no capítulo 19, verso 13, que alguns tentavam expulsar demônios pelo nome de Jesus, usando o nome de Jesus para expulsar demônios. Então, isso é uma demonstração de que Jesus não era o único que expulsava demônios. Nós vemos Paulo, né, expulsando o espírito mal que estava naquela moça que os perseguia ali naquela ocasião em que eles estavam em Filipos. Né? Então, existe todo um contexto dentro desse tema do exorcismo. Tá? E Jesus não era o único exorcista. Existiam, então, outros grupos que também praticavam o exorcismo. Existia dentro do judaísmo essa cultura de exorcismo, ela parte, como já bem falei, desses livros que surgiram no período do Segundo Templo. E então, nós podemos ver que Salomão, ele também é visto como um homem sábio que tinha poder sobre os espíritos. Existe, né, o livro da Sabedoria de Salomão, que apontava ali, que mostrava ali Salomão como sendo alguém que possuía o poder, né, de expulsar, de trancar, né, tinha o domínio sobre os espíritos maus ou sobre os demônios. Então, vê que isso já está enraizado na cultura judaica muito antes de Jesus. E Jesus é interessante que nasce dentro desse contexto e é um judeu dentro desse contexto e pratica as práticas do judaísmo daquele tempo. Né? Isso é interessante, nós entendemos isso. Os judeus eram vistos como donos de fórmulas, né? Os donos das fórmulas mágicas e especiais que tinham poder sobre os demônios. É muito interessante nós analisarmos e pensarmos dentro desse contexto. Tá?
Então, o exorcismo de Jesus, ele cumpre promessas do Antigo Testamento. Tá? Então, as ações de Jesus como curas e exorcismos servem para anunciar a chegada do Messias. Servem para anunciar a chegada do Messias. Ok? Então, essa ação de Jesus em expulsar demônios demonstra que o reino chegou. Por quê? Porque a ação de expulsar demônios está corroborando com a mensagem que ele está pregando. Okay? Então, todas essas ações apresentam a vontade de Deus em relação à salvação da humanidade, apresentando um pequeno vislumbre do futuro do reino de Deus entre os homens. Tá? Então, quando Jesus está expulsando demônios, o que ele está dizendo? O poder de Deus está aqui. Tá? O reino de Deus chegou. Ok? Mas isso tem que ser visto e não pode ser desprezado o contexto cultural, tá? Porque Jesus ele está dentro da cultura judaica, sendo judeu, mas como um judeu, ele também é Deus, e como Deus, ele também exerce o poder sobre os demônios e sobre os espíritos. E essa característica, essa prática é condizente com a promessa que os judeus já tinham da chegada do reino e da chegada do Messias, tá? Principalmente dentro do período do Segundo Templo, ali que parte até a chegada do Novo Testamento. Então, podemos pensar e meditar um pouco sobre o que são os demônios. Onde que nós encontramos na Bíblia? A Bíblia ensina sobre os demônios. Primeira coisa, que são espíritos. Tá? São espíritos, não são matéria. São espíritos, são imateriais. Nós encontramos capítulo 2, verso 2, capítulo 6, verso 12 de Efésios, fala sobre os demônios. É interessante que em Efésios fala de uma espécie de batalha espiritual. Eles habitam nos lugares celestiais, conforme Efésios 2:2, Efésios 6:12 e Judas 6. Tá? Precisam de corpos para agir em nosso meio. Como espíritos, espírito não pode agredir a matéria, né? Mas ele pode se incorporar na matéria, assim como nós vemos Satanás entrando na cobra, né, na serpente, e induzindo Eva ao pecado. Então, da mesma forma aqui, nós vemos que os demônios eles precisam de corpo para atuar e para agir. Eles são maus, 1 Pedro 5:8. Eles trabalham na mente das pessoas, 1 Timóteo 4:2 e Atos 5:3. Eles possuem personalidade e até ensinam. Olha só que coisa interessante. Lucas 8:30, 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1 fala de espíritos enganadores, né? Espíritos que enganam, e doutrina de demônios. O que é doutrina de demônios? Ensino de demônios. Demônios que ensinam, tá? Que transmitem uma ideia, que transmitem uma aparente verdade ou um aparente ensinamento correto dentro do contexto, né, de enganação dos cristãos ou dos seguidores de Deus e seguidores do Cordeiro. Então, é muito interessante nós pensarmos sobre isso. Por isso que a apostasia é uma ação sorrateira, tá, e silenciosa. Não se percebe. Por quê? Porque você está sendo conduzido por outra pessoa e essa outra pessoa pode estar sendo conduzida e ensinada por demônios e espíritos enganadores. É interessante também analisarmos que o exorcismo ele está ligado à cura. Tá? Nós encontramos algumas passagens que demonstra a relação entre expulsar demônio e curar enfermo. É interessante em Marcos 6:13, onde o expulsar demônio está ligado com a unção de cura, né? Então, as pessoas são curadas a partir do momento que se expulsam os demônios, por intermédio da oblação, do óleo, da unção.
Interessante isso. Então, as doenças e enfermidades, em uma boa parte, podemos atribuir a uma ação do diabo, dos demônios e também dos maus espíritos, que nós encontramos algumas passagens dentro do Novo Testamento. Por exemplo, a mudez e surdez. Trouxe-lhe então um endemoniado, cego e mudo perante Jesus, tá? E de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Mateus 12 e 22. Então nós vemos que essa enfermidade, essa mudez e surdez estava de alguma forma ligada à possessão demoníaca, tá? A deformação do corpo, tá? E eis que estava ali uma mulher que tinha o espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Jesus também, ao curar essa mulher, expulsa o demônio, expulsa o espírito mau que estava ocasionando aquela enfermidade na vida daquela mulher. Espíritos, né, que operam através do tormento. Não quero generalizar, mas depressão, doenças psicológicas, né, podem de alguma forma estar dentro de um contexto de possessão, tá? Podem. Não estou falando que mas pode acontecer isso. Nós vemos isso no endemoniado gadareno. Se nós encontrássemos ele hoje, nós iríamos dizer que esse cara está com um problema psicológico. Seria isso. Esse cara tem um problema psicológico e precisa passar pelo um especialista, né? Esse homem está com depressão, ele vive no isolamento, vive dentro do cemitério, é uma pessoa depressiva. Então, pode ser vista e entendida dessa forma, mas nem sempre, ok? Então, e descendo, né, com eles, parou num lugar, uma passagem aqui, Lucas 6, 17 e 18. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Então, vê-se que dentro do contexto da enfermidade há também a possessão. Então, doenças e possessão demoníaca estão de alguma forma ligados, mas não é algo normativo, né? Não é um padrão que se segue, mas pode acontecer. Okay? Agora, é interessante pensarmos que todo esse acontecimento, ou todo esse cenário, ele pode ser renovado, ele pode ser restaurado, ele pode ser modificado pelo poder de Deus. Existe hoje, tá? Nós temos hoje o poder do Espírito. Nós, pentecostais, nós acreditamos e nós entendemos que a igreja foi munida, capacitada pelo poder de Deus para expulsar demônios, trazer vida nova às pessoas. A palavra de Deus nos garante que o Senhor nos deu autoridade sobre os espíritos, sobre os demônios, para que as pessoas possam ser libertas, para que as pessoas possam viver em novidade de vida, livres do tormento do diabo. Mas para isso nós precisamos nos colocar diante de Deus. Para isso nós precisamos aceitar o que a palavra nos diz e entender que fomos chamados para tal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.